Nossa, vocês estão escutando a sirene? Vocês estão escutando? Olha a sirene! Não é essa sirene que vocês estão escutando aqui, mas a gente trouxe a sirene e eu já vou falar dela para vocês. O podcast de hoje a gente vai falar sobre impermeabilização de piscina com manta asfáltica. Você vai fazer uma piscina lá na sua casa. Será que você tem que usar manta ou não? Será que o tamanho da sua piscina é propício para isso? Qual que é a manta que você tem que utilizar? Quais são os cuidados que você tem que tomar? Se usar manta vai dar vazamento? Não vai? Isso a gente vai saber aqui nesse podcast de hoje com esses especialistas novamente. De novo ele aqui, de novo, a lenda, o magnífico, o indomável, Vitor da VR Impermeabilizações. Não, show de bola. Estamos aí mais uma vez trazer informação, né, para esse mercado nosso aqui que a gente sempre fala que é pobre de informação, infelizmente, né? E hoje aí com a Sirene para trazer mais um pouco aí do material aí, que é um dos produtos mais usados ainda na construção civil, né? Legal. E falou de manta, o Vitão gosta, viu? Porque fica feliz. Ele fica feliz. Porque ele enche o bolso de vender manta, esse cara. É assim mesmo. E tô aqui hoje com a Maressa, que faz com que o Vitor ganhe dinheiro, porque ela especifica as mantas que enchem o bolso do Vitor. E aí, Maressa, especialista, projetista de impermeabilização, professora também. Mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Maressa. Opa, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês todos. Prazer. Aí sim, e por fim, aí assim, a porquê da Sirene, né? Nós estamos com a Si. Com a Si. Que o nome dela é Sirene, né? Que é igual ao da ambulância. Mas escreve com C. Ah, escreve com C. Então tá bom. Então por isso a Sirene no começo do vídeo que vocês ouviram aí, é por conta da Sirene. A Sirene, ela é gerente técnica da Viapol. Nossa, a Viapol é uma, sei lá, é uma maior fabricante de impermeabilizante ou não? Vamos considerar que sim. Uhum. Assim, ela foi uma das primeiras, né, a produzir manta asfáltica, né, aqui no Brasil, que até então era aplicado tudo só com asfalto, né, então era bem naquele, tudo, né, moldado, né, então você aplicava, né, que o pessoal chamava de piche, né, todo mundo conhece o famoso piche, né, então vinha aplicando as camadas, e essas camadas eram colocado o estruturante, mas isso era definido em projeto, e na época tinham poucos projetistas, 1 ou 2 no máximo, não tinha mais isso. Mas a norma de projeto, né, ela já vem de muitos anos, né, então o asfalto, né, então ele já é muito antigo, né, porque o asfalto ele vem para a indústria para ser produzido a manta. Né, então aí ele vai passar por um processo, né, de modificação, né, as pessoas falam, né, que o asfalto oxidado ele não é modificado, não, é asfalto oxidado, não, mas o asfalto oxidado ele é modificado dentro de um processo para ganhar as características que ele tem hoje, né, e aí a gente tem outras mantas também, né, que aí ela é classificada, né, dentro de uma norma, que é a norma de manta asfáltica, mas assim, a manta asfáltica, né, ela passa por esse processo, né, de industrialização, e aonde é colocado, né, vários tipos de polímeros aí para poder atender, né, essa característica do material. Legal. E o que faz uma gerente técnica da Viapol? Ai, muita coisa. Bom, lá na empresa, né, na Viapol, bom, pessoal, vocês já sabem que eu sou da Viapol, né, não vai ficar para o final para o pessoal descobrir, né. Bom, lá na Viapol eu cuido, né, assim, eu sou responsável, né, pelo pré-venda e o pós-venda. Pré-venda é toda a parte de especificação, né, então é atender os clientes, orientar quanto a melhor material, né, assim, só que esses departamentos, né, que é o pré e o pós-venda, a gente faz todo um trabalho dentro de normas técnicas. Tá? Nós não fazemos projeto, mas a gente auxilia algumas construtoras, né, a ter essas especificações. E aí tudo sai, né, tem que passar por mim para liberar, porque tem toda uma questão técnica de responsabilidade e tudo mais. E o pós-venda, né, depois que os representantes vendem para a VR, né, aí a gente dá todo um suporte para o cliente de treinamento, para a equipe dos nossos materiais, alguns materiais que são específicos, fora atendimento de ocorrência, né, de produto não conforme, a pessoa da obra aplicou errado, aí fala que é problema de material, mas o porquê que... Fernando já falou isso hoje. Mas o porquê que teve, né, o problema, né, com material, né, às vezes, né, a
pessoa que está ali, né, contrata só para aplicar o material, mas não contrata para fazer o preparo da base, e aí não faz corretamente, né, como lixamento, né, onde a gente tem o concreto, né, então você tem que tirar todo o desmoldante, fazer, porque não pode deixar com aquele aspecto liso. Então precisa fazer o lixamento para ganhar uma rugosidade para vir aplicando o sistema de impermeabilização. Então, faz tudo isso, todos tem que sair relatório, né, para o cliente, porque não adianta visitar o cliente e lá falar tudo. Não, aí o pessoal tem que fazer relatórios, os relatórios passam por mim, porque envolve até um aspecto jurídico, né? Porque quando a gente é acionado para ir ver um problema, tudo, ou esse cliente ele quer prejudicar o aplicador, ou ele quer prejudicar o fabricante, né? Então a gente dá todo esse suporte e ao mesmo tempo acaba fazendo um relatório, né, para o cliente, para quem solicitou, né, da real situação que está a obra. E aí a gente descreve também, né, na conclusão sempre, né, qual que é o motivo, né, da impermeabilização não ter tido um resultado positivo. Que legal. É Bastante muita coisa, né? Bastante. Muitas coisas. Envolve acho que todas as problemáticas que a Sim. Viapol pode ter, passa Sim. na sua mão lá. Desde o início, né? Especificação, pré-venda, pós-venda, né? Porque às vezes tem muito pós-assistência, né? Também muito BO que estoura lá. Acaba passando tudo por você lá, então, né? Passa tudo por mim. Então entrou um problema na empresa, toca a sirene. Por isso que é o meu nome. Por isso que é esse nome. Aí eu fico imaginando, o dia que eu tiver que sair da empresa, quem vai substituir? Aonde eles vão arrumar uma outra sirene, vai ser difícil. Legal. Bom, para entrar no assunto de hoje sobre impermeabilização de piscinas, é claro que assim, a pessoa vai fazer uma piscina, olha lá, aquele projeto pronto do arquiteto, 3D, você já tá imaginando, né, aquela borda infinita, Nossa, assim, que lindo, né? coisa linda, né? Onde tem uma das laterais com vidro. Nossa, gente, que maravilha. Nossas casas assim lindas, Ela né? gosta da lateral ela com vidro gosta. porque não tem manta no vidro. Tô brincando, Sirene. Ela Já viu a minha cara? A primeira. A primeira de hoje. Primeiro corte. Mas vamos lá. Então, continuando a nossa imaginação, né? Nossa, aqueles coqueiros do lado, aquela piscina, coisa mais linda. O proprietário já se enxerga ali, ó, nadando de braçada. Mas tem uma coisa que não tá no desenho, que é a impermeabilização daquela piscina, né? Como é que eu faço para aquela água ficar estanque ali dentro, né? E aí, assim, é claro que tem várias maneiras da gente fazer isso. O foco de hoje é falar sobre a impermeabilização da piscina com a manta asfáltica. Então, a primeira pergunta é: o que é a manta asfáltica e por que ela pode ser utilizada na piscina? Então, a manta asfáltica, como eu, né, no início eu comentei, ela é um material, né, que ele é industrializado, né, então ele passa por um processo, né, então ele é composto de asfalto, né, esse asfalto ele é modificado também com vários polímeros, né, para deixar dentro de uma classificação que tem a norma, que eu também não vou entrar muito no detalhe aqui, senão a gente ia perder um tempo, muito, mas aí né? fica para uma próxima, tá, Boa. pessoal? E aí nós temos os estruturantes, né, o estruturante ele é o que vai dar resistência, né, a esse asfalto. Né? E aí a gente também tem algumas classificações que ela é indicada pelo projetista, né, em função da solicitação da estrutura, tá? Eu posso ter uma estrutura que ela seja aí de 50 metros quadrados, eu posso colocar um sistema de dupla manta aplicada com maçarico. Mas uma piscina de 1.000 metros eu não posso aplicar, né, com maçarico. Aí tem que ter todo um estudo pelo projetista, né, porque o que ele vai avaliar? Tá? Ele vai avaliar a estrutura, tá? A localização onde ele está. Tá, então a gente tem muito problema de ambiental, né? Tipo assim, por exemplo, você vai fazer lá na praia, no Guarujá, por exemplo, uma piscina. A gente tem a maresia lá, entendeu? Como que se comporta essa estrutura e como que ela vai transmitir isso, né? A solicitação para o seu sistema de impermeabilização. Então, é assim, toda piscina, tá? Ela tem que ser estudada através do projeto e o projetista, ele tem que ir buscar essas informações. Um exemplo. Tá? Uma piscina olímpica, tá? Que ela, por norma, tem uma determinada dimensão. Certo. Só que quando eu entro com a minha impermeabilização, quanto que eu vou ter de espessura ali?
Eu vou aumentar o quê, Marissa? Chuta aí uns... 6 centímetros. Mais, né? Vamos por mais? 6. Porque a gente depois tem revestimento e tudo mais. Não, é 6 só da impermeabilização. Só da impermeabilização. Mas acaba uns 10, Só que aí... Depende do pedreiro, viu, Sirene? Também, da qualidade ali do aceitamento, né? Mas aí, o que acontece? Aí, junto com o projeto de impermeabilização, vai ter que ter essa compatibilização. Ou seja, aquela dimensão, ela vai ter que ser maior para compensar a impermeabilização. Por que muitos, né, clientes falam assim, não, eu não tenho, né, como colocar a minha impermeabilização com manta asfáltica. Por quê? Porque ele está no limite das medidas da piscina dele. Aí, ele parte para quê? Para um sistema de membrana, tá? Então, quando você entra no sistema de membrana, já é assim, eu gosto de falar assim, não existe produto ruim, todo material, ele é bom, mas ele é desenvolvido, ele é formulado para uma determinada necessidade, tá? E orientação. Então, por exemplo, você pega uma piscina aí que é pequena, tá? Então, você pode especificar uma manta, desculpa, 2 mantas aplicadas com maçarico. Tá? Porque a dimensão dela não vai ter tanta solicitação. Agora, uma piscina olímpica, tá? Então, você precisa verificar. Aí tem que ser manta aplicada com asfalto, dupla manta. Às vezes, né, a solicitação é tão grande que não vai ser uma manta só tipo 3, vai ser as 2 tipo 4, em função da sua solicitação. Tá. E o mais importante, né, quando a gente fala, né, de piscina, é o detalhamento. Tá? Porque é muito fácil, né? Você pegar uma área, né? Que ela é extensa, você vem aplicando, né, Vitor? Vem, aplica, beleza. E os tratamentos, né, de tubulação, holofote e tudo mais. Esse é o mais preocupante. Então, por isso que tem que ter o detalhamento no projeto, para que o aplicador, ele siga conforme a orientação do projetista. Tá. Sim, mas até antes da gente falar dos detalhamentos, eu queria perguntar, né, assim, que é recorrente, né, quando a gente faz projeto, e para o pessoal entender também a diferença entre o sistema que é aplicado com asfalto e o que é aplicado com maçarico. É lógico que a gente entende que tem aí algumas vantagens e desvantagens para os dois, né? Que nem no asfalto a gente acaba aumentando a espessura, né? Porque tem a colagem. Porque assim, né? Quando a gente fala aplicação, e aí você pensa na vida útil e na durabilidade, né? Então, quando você fala aplicado com maçarico, né, você vai ter um bom sistema, vai te dar estanqueidade. Só que a durabilidade, ela é bem menor. Então, queimando, tá? Basicamente, né? Falando dessa forma aí para o pessoal entender, é assim, queimou, você perde asfalto, tá? Por quê? Porque você, na hora que você adere no seu substrato, você vai perder, né? Espessura da manta, né? Espessura, né? Porque você aderiu. E assim nas outras camadas. Quando você aplica com asfalto, você está ganhando, né, espessura na sua manta. Então, você vai estar ganhando uma durabilidade maior. Tá. Então isso é uma definição que eu posso escolher, independente, assim, claro que você falou do tamanho da piscina, isso varia, né? Tem um pré-requisito ali um pouco mais exigente para uma piscina olímpica comparado com uma piscina residencial, né? Mas, por exemplo, eu tenho minha casa lá e eu quero uma durabilidade maior, nada impede, então, de colocar manta com asfalto. Não, nada impede. Não, nada impede. Tranquilo. Deixa eu mexer com o Vitor aqui. Vitor, você faz a aplicação das 2 formas. Você aplica tanto no maçarico quanto com asfalto, certo? Sim, dá para fazer, sim. A gente trabalha com os 2 sistemas. Tá, e qual que é a diferença, assim, na execução com relação à equipe que vai executar? Você tem mais dificuldade em fazer com asfalto, com maçarico? Com asfalto. É mais trabalhoso, sim. E como é que você treina o pessoal com asfalto? Então, todos eles têm treinamento já na empresa, né? E também em loco. Com asfalto demanda mais essa técnica, né? Também demora um pouco mais para você aquecer o asfalto, então tem o tempo ali de aquecimento do asfalto, é diferente de colar só no maçarico. Tem aplicador que trabalha com maçarico, mas não trabalha com um asfalto na caldeira, que a gente fala, né? O asfalto oxidado. Então, no asfalto dá mais trabalho de fazer, por exemplo, uma piscina, né? Se fosse numa laje, como a Sirene comentou, se for num pano reto, você cola até mais fácil, acho que até rende mais, né? No maçarico você fica queimando e rola um pouquinho essa manta para frente. No asfalto você consegue estender um pouco mais e fazer mais rápido. E ele vai te dar mais garantia também.
Mas em termos de aplicação na piscina, principalmente por causa da área vertical, ela é mais trabalhoso. Tem os detalhes dos canos, tubos, que daí tem que ter esse detalhe específico de arremate. Eu sei que um vídeo ficaria mais fácil da gente entender essa diferença entre o maçarico e o asfalto, né? Sim. Mas suponhamos que tenha lá um estagiário da SIC, que acabou de entrar lá na empresa, e que ele não entende direito ainda das coisas, está aprendendo agora. E aí ele falou assim, poxa vida, eu queria entender o que é o maçarico e o asfalto. Vamos lá, eu vou falar do maçarico, tá? E você fala do asfalto. Maçarico é quando a pessoa vai virando a manta, vai aquecendo ela e vai colando, né? Que é igual a gente faz em muro de arrimo. Isso. Né? E o asfalto? O asfalto, a gente tem uma vassoura, né? Vamos falar assim para o pessoal entender, uma vassoura de pano, vamos imaginar assim, para poder entender ali. E aí tem você um nome tem próprio. você vai pegar o asfalto num balde ali de alumínio, que você tira esse asfalto da caldeira, ele vem em placa nesse asfalto. Isso. Ele vem uma placa, você coloca dentro da caldeira, que ela tem ou elétrica ou a gás, ela vai aquecer. Chegou na temperatura ali ideal do asfalto, ele vai ter o ponto de amolecimento, você vai tirar esse asfalto da caldeira e aí você vai pegar com a vassoura, molhar lá, aplicar ele como se fosse aplicado aí um produto ali, né? Só que é o asfalto quente já aderindo a manta nesse asfalto, não tem o uso do maçarico ali. Entendi, então o asfalto é a cola. Aí como a Sirene comentou, você acrescenta asfalto, né? Aumenta a espessura, aí né? Depende muito do estudo, se vai ser ali 2 quilos por metro quadrado, 3 quilos por metro quadrado do asfalto para colar essa manta. Entendi. Tá. E assim, é o que ele comentou, né? Quando você trabalha com maçarico, na vertical é muito mais fácil. Porque você vem aquecendo e você vem já moldando. Agora, quando você trabalha com asfalto na vertical, já precisa você aplicar o asfalto tá... Ficar escorrendo, né? Ficar escorrendo. E ainda, né, dependendo do tipo do asfalto, né? Sim. Dependendo do tipo do asfalto, ele vai escorrer. Mas a questão do maçarico na vertical, assim, quando a gente fala em piscina, é mais complicada a aderência? Porque, no caso, o maçarico... a gente não tem um controle de temperatura, né? Vai ficar na mão ali do aplicador, depende muito da experiência e da prática dele, certo? Sim. Agora, quando a gente tem o asfalto a gente já tem uma temperatura ali já controlada ali no aquecedor, né? Você acha que você já teve problemas assim, Vitor? Como que é essa questão da aderência na vertical com o maçarico? Sim, isso acontece tanto na vertical como na horizontal, né? Na horizontal você não acaba não percebendo tanto, né? Mas de não ter o ponto de aquecimento correto, né? Chegar na temperatura, né? E o pessoal tem manta que você vai remover, às vezes você vê que nem o filme do polietileno foi queimado, né? E ele tem que derreter todo ele, né? E aí vai da experiência mesmo, que é quando dá aquele brilho no asfalto ali, que você percebe que ele amoleceu ali, que é o ponto de aderência, né? E também tem a questão do controle, né, do asfalto, né, dentro do aquecedor de asfalto. Vamos corrigir, né? A gente não pode falar o termo caldeira, né, porque isso é em relação à norma, acho que a ANR, eu não me recordo, mas tem uma ANR... Peraí, você tá dando uma chapuletada no Vitor, é isso mesmo? Não, eu só tô... Não pode dar, não pode dar. Não, eu tô orientando porque assim... Vai, então, apanhando aí. Não, porque assim, se ele for, né, numa obra fazer aplicação tudo e falar de caldeira, né, então provavelmente eles vão acionar o pessoal da segurança e tal, porque a caldeira dá uma conotação de que é uma panela de pressão, aquilo lá vai ferver e pode vir explodir. Então tem que ser aquecedor de asfalto, a gás, né, ou então elétrico. Que chique, não? Como argamassa polimérica, né, Marisa? Que chique, vocês são muito chique. Não, a obra você não dá pra falar assim, não viu? dá, a obra é caldeira, né? Caldeira. Se falar aquecedor, ele vai falar, ué, tá frio? A manta tá com frio lá. Mas é o aquecedor. É aquecedor. Legal. Ô Sirene, então vamos lá, vou voltar na piscina, né? Piscina, a gente vai colocar a manta, então. Agora você explicou as duas maneiras de fazer. O que você mais gosta? Ou recomenda? Depende da situação, tá? Os dois, você tem um bom resultado, desde que tenha uma mão de obra capacitada para aplicar esse material. Coloca duas situações comuns para mim aí, de quando eu deveria usar um ou outro. Por exemplo, obra nova, que você não tem ninguém, só tem o pessoal da obra.
e reforma de condomínio, que você tem pessoas, crianças circulando do dia a dia. Você não pode entrar com aquecedor de asfalto para você fazer essa piscina. Na reforma usaria maçarico, e na obra nova asfalto. Asfalto. Tá? É a condição que você tem para você poder aplicando esse material. Uma condição de segurança, então. Uma condição de segurança. Entendi. Isso mesmo. Tá? Que não tem nada a ver com a impermeabilização, é só por uma questão ali mesmo. Por uma questão de segurança, porque você já está fazendo uma reforma, né, num local onde tem, que já está habitável, né? Imagine o pessoal desesperado para aquela piscina ficar pronta para o verão, né? E os curiosos que querem ver como que é aplicado, como que não é, entendeu? Então, tem essa questão da segurança. E mesmo com maçarico, né, tem o risco, né, de alguém se ferir, ainda mais se o funcionário, né, o profissional, na hora que ele sai, descuida, deixa ali, vai almoçar, tal, ele não recolhe as ferramentas, tem esse problema também. Diferente de uma obra em construção, uma obra nova. Tá, então você colocou que você isola a área, né, que deveria isolar, né, mas a gente vê que não isola a área, entendeu? Nem na obra nova isola. Tá, mas isso num aspecto assim de cuidado com a integridade das pessoas, eu entendi seu ponto de vista, mas do ponto de vista técnico, assim, a altura da piscina, a piscina é muito profunda, ou uma piscina muito grande, como você falou, aí uma piscina olímpica, né? Não tem, tipo assim, eu gosto de conta de padaria, às vezes, para simplificar as coisas, sabe? Piscinas com volumes até X, você usa maçarico. Dá para usar maçarico, sabe? Aquelas coisinhas de norma, sabe? Maior, igual, usa... Não tem isso, então. Isso vai do feeling do projetista. Do projetista. Tá? Porque, por exemplo, você pode pegar uma estrutura mista aí, né? Onde você tem todos os fechamentos naquela elevada, né? Toda estrutura metálica, né? E depois todos os fechamentos em alvenaria, tá? Você vai aplicar o quê? Uma membrana, uma única manta ou dupla manta aplicada com asfalto ou dupla manta aplicada com maçarico. Entendeu? Nesse caso aí, é óbvio que é com asfalto, dupla manta com asfalto. Entendi. Tá? E, dependendo do como o projetista faz o estudo, ele vai reforçar nesse encontro entre alvenaria e estrutura metálica, ele vai fazer um reforço. Tá, legal. Bom, ficou claro agora para mim que isso é a cargo do projetista, é muito interpretativo ali, avalia sistema construtivo, avalia toda essa área questão da dimensional, piscina, volume, área. Se a piscina está suspensa, a questão também dela estar totalmente solidarizada com a laje do térreo ou não, porque aí a laje do térreo, né, se a gente pensar num térreo, uma área de lazer, ela trabalha junto ali, né? Então a gente vai ter bastante movimentação. Eu particularmente gosto muito do sistema com asfalto, embora seja mais trabalhoso, né, Vitor? Sim. Mas eu acho que a aderência ali fica mais garantida, Sim. eu acho, assim. Diminui a margem de erro, exatamente. Né? Você tem a opção de dar banho de asfalto depois nas emendas, que no meio da manta não dá problema, né? O problema vai estar nas emendas, nos cantos, nos canos. Então você tem a opção de agregar asfalto nesses pontos mais críticos também. E tem a questão também, né, se der problema com a manta maçarico, a água que entra por trás ali é muito rápida ali para espalhar na piscina toda. E quando você tem ela aderida no asfalto, ela tende a ser mais pontual, né, de você encontrar para fazer um pós-obra ali, por exemplo. Né? E o que ele comentou é interessante, né, ele falou assim, dar um banho de asfalto ali nas emendas e tudo mais. E quando você faz, né, termina a piscina, né, falta ainda fazer uma camada ainda, né, de manta ali para fechar, né? Aí você vai fazer na segunda-feira, né? Você não sabe quem vai estar circulando ali, se não vai danificar a sua impermeabilização, laje de térreo e tal. Então aí você vem e dá esse banho de asfalto, né? Para garantir que não vai ter problema. Né? Eu acho que, como tem a questão da aderência, né? Que eu comentei, né? Da gente não ter esse controle tão grande da temperatura, nas verticais acaba sendo pior, né? Na piscina. A gente tem a aderência na vertical é comprometida e como a gente coloca proteção mecânica, revestimento, a tendência a descolar é maior. Então, trazer tudo. Se a gente conseguir trabalhar com um sistema que seja mais seguro, né, com relação à aderência, principalmente na vertical, eu entendo ser melhor. A gente acaba pensando em todos esses pontos, né? Sim. Legal. E eu tenho uma piscina enterrada ou tenho uma piscina elevada, ambas vão com manta, como é que eu sei?
projetista, mas você pode usar manta. Nas duas. Na enterrada? Na enterrada. Eu já fiz especificação porque o cliente, ele queria, né? Em que sentido? Não, eu já tive problema, né, em piscina, mas é lógico, tem todo um estudo que deve ser feito, porque você escava, né, para você poder fazer a sua piscina. O que você fez? Você fez movimentação de terra. Aí você constrói a sua piscina. Por mais que você coloque e enche de água para dar, né, para verificar como está sendo essa estrutura, né, como ela vai trabalhar, por um bom tempo o seu solo ele vai estar acomodando. Então, você vai ter movimentação dessa estrutura que pode transferir para o seu sistema de impermeabilização. Ainda mais quando a gente fala de membrana ou de cimentício. Pode impermeabilizar a piscina enterrada com manta? Pode. Desde que você barre essa umidade que vem de fora. Negativa. A negativa. Aí você faz 2 impermeabilizações. A primeira, né, para evitar essa umidade negativa, né? Então, se aplica tudo uma argamassa polimérica ali. Aí você vem com seu chapisco, vem com reboco, e aí vem fazendo todo o processo de manta asfáltica. Mas aí você fica a definição do projetista, se vai ser com maçari, se vai ser com asfalto. Eu, particularmente, também, eu gosto de com asfalto. Mas é o que eu coloquei para você. Depende da situação, você não tem como colocar com asfalto. Entendi. Eu vi que quando você falou da piscina enterrada, a Marissa falou, uau! Uau! Explica pra mim, Marissa. É porque eu pensei, a hora que você falou assim, porque tem que fazer uma impermeabilização negativa para poder usar a manta na enterrada. Na minha cabeça, como construtor, veio assim, e se falhar a negativa? E se o cara também não quiser fazer a negativa, então já não dá para fazer, né? Então tem um C aí, né? Tem uma condicional aí no meio do caminho. Sim. Que aí é um problema, né? Porque se o cara fizer a negativa e não fizer bem feito, conforme a gente falou no podcast com o Fernando, né? Ferrou, né? Com certeza. É que, assim, eu gosto de trabalhar mais com sistemas rígidos e flexíveis, mas não pré-fabricados na enterrada, né? Ou então, que nem a Sirene falou, teria que fazer essa barreira aí para combater a negativa. Então, eu especifico bastante sistemas, assim, que já tem resistência à pressão negativa, né? A não ser que seja uma piscina muito grande, né? Então... Mas a Sirene, ela chutou certo, porque eu perguntei se dá, ela falou que dá, realmente dá, né? Dá. Se você tratar a negativa, dá. E tratar a negativa que a gente fala, né, nessa situação é por dentro mesmo, né? Tem gente que acha que se fizer a impermeabilização das paredes... Por fora, né? Por fora, posso colocar manta, mas não e como você barra a umidade que vem do piso, solo? Né? Não tem como, então tem que fazer uma cristalização, que a gente fala por dentro... Depois chapiscar, rebocar e daí entrar com a manta É por isso que esse cara tem que estar aqui. A minha cabeça tava pensando por fora. Mas por você dentro. pode fazer também por fora. Só que antes de você fazer a concretagem do piso ou da laje da piscina, o que você faz? Você vai criar ali uma condição, né, um lastro, você vai acomodar a manta, só a sobreposição você adere e ela fica solta. E aí você vem e coloca ali, né, uma camada de camada amortecedora, tá? Você pode colocar um geodrenante ali também para você fazer a drenagem. Gente, vocês estão falando grego. Tenta simplificar a minha vida aí, vai lá. E aí depois você vem e faz a concretagem. E aí depois você vem e faz por fora. Entendi, mais ou menos. Ela colocou um envelopamento, colocou a manta por baixo antes de concretar a laje. Antes de concretar a laje de fundo da piscina. O geodrenante que você está falando seria um geotexto ali, para amortecer esse contrapiso. Aí você pode Entendi. também. Então, traduzindo um bidim, por exemplo. Um bidim. É que o bidim é a marca, né? Mas não é o geotexto. Nós já falamos da Viapol, da Vedacity, nós falamos da VR. Da Impersol. E nós vamos falar da Sunem daqui a pouco também. Não, legal. Então, colocaria isso antes de fazer... o concreto do fundo da piscina. Alguns projetistas trabalham muito dessa forma em laje subpressão, sabe? Onde você tem no subsolo, às vezes você tem uma pressão muito alta em função do lençol, até subsolo submerso mesmo. Tem projetista que trabalha com esse envelopamento. Então faz a manta por baixo da laje e depois nas paredes, né? Tá, mas a manta por baixo, só para eu entender o funcionamento disso. Você coloca lá a manta geotêxtil embaixo, antes da concretagem, você concreta em cima do pano. É isso? Na verdade, tem um lastro de concreto, a manta asfáltica, a manta drenante e aí o seu concreto.
O lastro de concreto. Ou, perdão, lastro de... concreto magro, né? Que normalmente faz concreto magro. Lastro de concreto magro, a manta asfáltica em cima dele. Uma manta drenante e aí a laje. Aí entra o que você falou, contrapisa o concreto direto em cima do bidim. Entendi. Tudo isso para a água de baixo não subir. Não passar pela sua estrutura. E aí você garante que a sua estrutura vai ter uma vida, porque não vai atacar a ferragem, né? Mas que nem eu falei, assim, pra piscina não é muito usual, né? Assim, a não ser que seja realmente lençol. É mais para subsolo que o pessoal acaba laje sob pressão, tem muita pressão de água aí. Principalmente no litoral, né? O pessoal utiliza muito. Legal. E o detalhe, se pensando já desde o início, né? Antes de começar. Né? Projeto. Muitas vezes não é a realidade que acontece, né? Chega lá, já tá tudo pronto e fala assim, eu quero a manta. É que assim, né, eles têm que concordar comigo também, né, porque eu tô como projetista aqui, o tipo de material e a forma como você vai colocar depende muito da atuação da água, né, Marissa? Então, a gente está tratando ali uma forma de que a impermeabilização, ela não vai passar, né, para o seu concreto. Então, a gente está falando de uma atuação, né, diferente. Então, a gente está usando uma manta asfáltica, diferente se fosse utilizar uma argamassa polimérica. Sim. Mais usual, né, em piscina enterrada é o que a Marissa falou, tá? Sim. Mas você pode utilizar, sim, manta asfáltica nessas condições. Sim. Tá, então você, construtor, que está me ouvindo aqui agora, que tem pouquinho dinheiro, que está fazendo aquele prédio com 6 subsolos, né? Ele deve estar ouvindo a gente, né? Com certeza. Com certeza. Então eu estou preocupado lá com meus 6 subsolos. Então, toma cuidado com esse aspecto aí que eles estão falando, hein? Protege aí, porque tem água querendo subir aí. Beleza. Agora, Sirene, então, eu já entendi a questão da manta podendo ser enterrada ou elevada, né? Enterrada com todos esses cuidados que você comentou. E agora vamos falar um pouquinho do processo executivo disso, né? Eu fiz lá a minha estrutura de concreto, né? Já fiz o chumbamento dos tubos, que é algo que tem que tomar muito cuidado, mas não vamos entrar nesse mérito, vamos aproveitar ela aí. Então... depois, se vocês quiserem falar sobre isso, se sobrar um tempinho no final, a gente fala. Mas tomar cuidado com o chumbamento. Vou colocar a manta lá, já coloco em cima da estrutura. Qual que é o cuidado que eu tenho que tomar? Estrutura de concreto e estrutura de alvenaria. De concreto. Boa. Vamos lá, começar com estrutura de concreto. De concreto, primeiro você vai ter que fazer todo um lixamento. Não, lixamento não. Teste de carga d'água. Para acomodação da estrutura. Certo. Mas é lógico, se tiver muita bicheira, muitos buraquinhos, né, assim, na falha do concreto, precisa dar uma tratada, porque senão embaixo vai virar uma cachoeira, tá? Então, a gente recomenda, né, tratar aquelas que são maiores, né, fazer já ali um tratamento, né, para depois fazer esse teste, né, de carga antes da impermeabilização. Para quê? Para que haja uma acomodação e essa estrutura, ela vai mapear, né, na hora que você vai estar todo mapeado. Aí você vai fazer todo o tratamento dela, vai fazer o lixamento, né, tirando todo o desmoldante, tratar, né, juntas de concretagem, tá? Interface entre piso e parede, que isso é fundamental, que é onde os problemas ocorrem, né, Marisa? Fundo de piscina e reservatório é piso e parede. Então, nesse ponto aqui, o ideal é fazer uma mísula, né? Não fazer... O que é a mísula? Mísula é um reforço que você tem entre o seu piso e a parede, e ele é estrutural. O que é o reforço? Eu sei o que é, tá? Eu sei o que é. Estou preocupado com quem está escutando. Então, o reforço ele é feito, né, na hora que você vai concretar. Então, você tem ali toda a ferragem e ele é feito em 45 graus. Como se fosse um chanfro no fundo. Agora você chegou onde eu queria. Não é meia cana. Meia cana na massa, né? Meia cana na massa. É um chanfro na concretagem. Na concretagem, que isso daí é calculado, né, pelo projetista, em função da dimensão, né, da sua piscina ou do seu reservatório. Tá? Não é chegar lá e vou fazer um chanfro de 45, aí ele coloca só um pedacinho assim. Não é assim. Né?
Não é assim. É um cuidado que, inclusive, os carpinteiros têm que tomar na hora de fazer a forma, né? Sim. Porque isso tem que estar já na forma de concreto. Já tem que estar na forma, tal. E assim, a gente pega muitos projetos, né Marissa, de impermeabilização, não, de estrutura que não contemplam. Eu vejo muito em reservatório. Piscina é muito raro, muito raro. Sim. Não sei o Vitor que pega para executar, difícil. né? Então, mas a piscina é onde a gente tem sérios problemas. Até porque, quando você fala de piscina, você vai falar assim, mas o reservatório também, ele, né, é um local onde armazena água. Só que a condição de trabalho dele é diferente, né? Então, ele é fechado em 5 partes e não em 6 partes, diferente do reservatório. E o reservatório, a água, ela fica ali, né, paradinha, bonitinha. Na piscina, não. Já pensou? No verão, um monte de pessoas ali entrando na piscina e tudo mais. E o travamento dela é junto à laje, né? Então, precisa tomar esse cuidado também, né? Então, o importante é sempre ter mísula, tanto em reservatório quanto em piscina. E quem tem que fazer esses cálculos é o projetista estrutural. Legal. E com todos esses cuidados, então, tratamento de emenda, teste de carga, qual que é a próxima etapa? Aplicação de um primer, que é uma pintura, tá? Em uma demão. Pelo amor de Deus, não pode ser em 2 demãos, porque você cria uma película, tá? Então, passar uma vez só, tá? Mas também não vai encharcar, né, o local, é passar bem, né? Para que serve o primer? Na realidade, o primer, ele é um promotor de aderência do material no seu substrato. É o chapisco da manta. Não é chapisco de manta. Ué, você não vai chapiscar pra você rebocar? É o promotor de aderência. É um promotor de aderência, é o chapisco. Você viu que eu fico preocupado? Ele tá falando de um adesivo que você coloca no chapisco, é isso? Não, ele comparou. Eu tô comparando com o que o pedreiro faz para ele rebocar uma parede, por exemplo. Entendi. Não, eu já entendi de uma outra forma. Legal. Mas eu acho que é importante, até antes de entrar com o primer, ver questão de níveis, né, da piscina. Os requadros. Não, então, os requadros é aquilo que eu comentei. Sempre Marissa. antes. É a preparação. Então, os requadros, mas o projeto, né, ele já tem que estar definido, né, qual a dimensão correta, porque você vai estar colocando a manta asfáltica. Não, no projeto sempre tá, o duro é na obra, né? Porque às vezes o pessoal... Sem ofensas, viu, Hugo? Mas o Vitor aí sabe bem, porque né? o pessoal começa com 3 aqui, quando cara vai ver, tá com 8. Não entendi essa, porque o pessoal, normalmente, eles fazem a concretagem, né, com as formas ali, e acha que aquilo ali vai ficar perfeito, né? E nunca fica. Requadrado, né, tá no esquadro, tudo bonitinho, e na verdade, daí... Ele joga o aplicador lá fazer, coloca a manta e vai corrigir esse requadro depois da manta. E aí nunca dá essa espessura correta que precisa. Aí é onde começa a ter 10, 12 centímetros em cima da manta. Nunca vi isso em obra. Isso é na obra desses caras que você vai falar, na minha obra não tem isso. E aí não coloca nenhuma tela para estruturar. Exatamente. Então, assim, requadrar antes, né? Compensar esses níveis antes, porque aí depois fica o mínimo. Só vai acompanhar, né, a proteção. A proteção é lá 3 centímetros, já com acabamento de 4 a 5 no máximo, né? Pra gente não ter muito sobrepeso. A gente pega muito problema, assim, de nível em obra e depois na proteção, né, no embolso, ter aí 10, 12 centímetros. E aí acontece de puxar a manta e achar que o problema é da manta mal feita, né? E não ou as eflorescências, né? Também. Mecânica. As eflorescências, dá bastante. muito por isso também. Nossa, mas assim, pensando numa piscina em concreto armado, que tá dando 10 centímetros para esquadrejar, a gente já tá falando, tomando cuidado na impermeabilização depois, mas tá tendo um problema aí construtivo, né? Com certeza. Vem da base para as outras camadas. Com certeza. Porque, aí tem talvez um patologista pode dizer melhor, mas tem um fenômeno de carbonatação, aquela coisa toda, que são né? as eflorescências que a gente fala, que dá aquelas manchas esbranquiçadas depois no revestimento, nos pisos. E corre risco de ter desplacamento, né? Só do próprio reboco. É igual um reboco de fachada ser muito grosso. Né? Vai desplacar, né? E você imagina em cima de uma manta, que é flexível, né? Em cima de uma fachada já destaca, imagina isso. Vou dar uma dica para vocês aí, construtores que estão me vendo agora, ó. Vai pagar o carpinteiro, fala pra ele, eu só pago você, ó, se você fizer a piscina no esquadro. Aí, a impermeabilização agradece. Amarra pra você ver o pagamento do carpinteiro com o esquadro da piscina pra ver se não fica, ó, do prumo. Bom, beleza. Apliquei a manta,
né? Depois da manta, qual o cuidado? Você falou no começo de dupla manta, manta única. E aí, se o meu cliente falar assim, não, vou colocar manta única, tá bom? Posso falar, vamos então? Só uma, tá bom? Pra que duas? Por que duas? Por que duas? Se passar por uma tem a outra, qual que é a lógica? A lógica é a durabilidade que você vai ter desse sistema. E também a solicitação que pede, né? O projeto, a sua estrutura. Né? A Marisa projetando, né? Não tem cota. Chama depois que a obra está pronta, né, Marisa? Para você fazer o projeto. Não tenho cota. Como que eu vou fazer? Aí vão colocar a membrana. Não, mas assim, a justificativa, na realidade, é em função da estrutura, né? De como ela trabalha e tudo mais, e o porquê que você tem que colocar, tá? E você está arriscado, né? Com uma única manta, você não ter essa primeira manta de sacrifício pelo fato da sua estrutura ela trabalhar. Então, vamos pensar, a sua estrutura, ela trabalha, você aplicou a primeira manta, ela vai ser uma manta de sacrifício, ou seja, ela que vai receber todos os esforços, né, da sua estrutura. E a segunda é o que vai servir como impermeabilização e que vai te dar toda a estanqueidade, tá? E aí, quando você coloca uma única manta, né, numa piscina, e aí você já vem colocando todo o revestimento, tudo, é ela que vai sofrer esses esforços. Aí você vai me perguntar, mas e se eu colocar o asfalto, não vou aumentar a espessura? Você vai aumentar, mas você tem que lembrar que a manta tem a função dela, tem um estruturante, tá? Quando você aplica uma única manta, você está falando de um único estruturante. Dupla manta, você vai ter 2 estruturantes que vai fazer, né, todo esse trabalho junto com a sua estrutura. Entendi, legal. Mas acho que depende bastante também do tamanho, né? Tamanho, as solicitações. Olha, eu não sei se assim... Da manta dupla, da manta. Eu não vou falar porque a Marisa vai me bater, mas depois a gente conversa sobre uma única manta. Depois? Por que depois? Vamos conversar agora. Você não vai me bater, Marisa? Não, fique à vontade, gente, você tem que expressar a sua opinião. Assim, para vocês, construtores, a Marisa e tal, quando a gente fala de uma piscina pequena, tá, que aí o cliente quer colocar uma única manta e tal, você pode colocar. Desde que você coloque nos pontos vulneráveis um reforço. Nesses pontos é onde vai ter a dupla manta. Tá? Quais são esses pontos? Entre piso e parede, encontro de parede e parede. Tá? Porque, na realidade, o seu pano de parede não é ele que sofre os esforços, e sim nesses pontos que eu acabei de falar. Que é o encontro, né? Que é o piso encontro, e parede. Tá? Então, você faz esse reforço nesses pontos. Porque quando você tem uma membrana, né, flexível, né, cimentícia ali flexível, né, você não coloca a tela nesses pontos aí, porque é onde você tem os maiores esforços nesses pontos. Entendi. Tá? Entendi. Quando a gente fala em ponto crítico de impermeabilização, exatamente esses pontos que a gente conversa. Para mim, impermeabilização, tudo é crítico. Tudo é crítico, tudo é problemático. Tudo é problemático. Tudo é difícil de fazer. Tudo é BO, tá né? doido? Tudo é BO. É tudo questão de conceito. É tudo questão de conceito. Produto é assim, você pode colocar o produto que você quiser. Você assume a bronca. Entendeu? Mas é assim, se você for partir para conhecer todo o conceito de como se comporta a água, né, como ela, né, aí você vai começar a entender melhor qual, né, a questão de cada um desses materiais, a finalidade que cada um tem, né, e qual deles tem resistência ou não, né? Você vai falar assim, pelo menos lá na empresa, né? Se a gente pegar, por exemplo, um ViaPlus 1000, 7000, a gente não indica para locais onde tem pressão negativa, porque ele vai soltar. Agora, se você colocar uma argamassa polimérica, que no caso é o ViaPlus 1000, tá? Ele tem essa função, ela tem essa característica de barrar a umidade, né? Negativa, né? Que é uma umidade ascendente, e a positiva também. Boa. E quanto tempo dá para estimar a durabilidade de uma piscina com manta asfáltica? Olha, assim, eu tenho experiência aí com piscinas, né? Porque eu tô 32 anos. Então... Já teve uma piscina de 30 anos, de 20 anos, que você já acompanhou o histórico? Isso é legal, né? Já. Inclusive,
piscina, né? Porque, assim, é muito engraçado, né? Quando a Viapol ela foi constituída, a gente entrou com manta pré-fabricada para aplicar com maçarico. Então, a gente focou no maçarico para aplicar manta asfáltica. Quando a Viapol comprou uma outra empresa que vendia asfalto, a gente batalhou para voltar a aplicar o asfalto. Entendeu? Mas é assim, a gente tem sim, né? Eu tenho um histórico de um reservatório, a manta aplicada Viapol, de 21 anos, que o pessoal mandou foto, né? E olha que eles tratam, né? Reservatório, né? A gente sabe, né? Que o pessoal vai fazer a lavagem, limpeza, né? Com produtos químicos e tudo mais. Mas a gente tem histórico, sim, né? De manta com 20 anos, né? De durabilidade aí. É lógico, existe o lado da manutenção. Tá? Então, quando a gente fala de manutenção dessas áreas, existe a manutenção dentro da garantia e fora da garantia. Tá? Mas a gente não vai entrar porque não temos, senão vai ficar um pouco polêmico aqui. Mas é assim, a durabilidade dele, uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ô, Vitor, aqui, falando de durabilidade, metodologia, tudo de aplicação, eu percebi que o pessoal em Sorocaba gosta bastante do maçarico, né? Aqui raramente se usa o asfalto. O asfalto, sim. Até as empresas daqui, né? O pessoal que trabalha... Todas as empresas aplicadoras aqui, não tem ninguém que tenha ou que coloque isso no orçamento. Caramba. Só quando vem de projeto mesmo, que aí acaba obrigando e o pessoal vai buscar, mas caso contrário, não. A maioria é especialista em maçarico. E a maioria tenta reverter o projeto para não fazer com asfalto, tentar fazer no maçarico, né? Vitor, só por curiosidade, eu posso perguntar? Claro! Só por curiosidade, quando você aplica a manta, né, com asfalto, né, você usa que tipo de manta? Acabamento em areia ou acabamento em polietileno? Sim, quando é no asfalto com areia. Areia, sim. Tá, porque a gente tem isso como princípio, né? De que a maçarico é sempre, né, manta com polietileno acabamento em ambos os lados. E com asfalto, né, utilizar a manta com acabamento areia. Tá? Mas tem outros tipos de acabamento, alumínio, ardosiado, mas aí já são para áreas onde não tem circulação, laje de cobertura, reservatório e tudo mais. Mas no caso de piscina seria um ou outro, mas nessas condições. Sim, no caso aí tem fabricante também isso que eu ia falar. Que indica, né, a manta PP, né, polietileno dos dois lados com aplicação também no asfalto, né. Mas normalmente, que nem eu falei, normalmente já vem, quando vai ser feito com asfalto, já vem de um projeto, né? E quando tá no projeto, tá lá já com areia. A maioria, né, dos projetos. Exatamente. Areia. Legal. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesse podcast. Você não vai querer imitar a sirene, né? Não. Já imitou, né? Isso também eu nunca fiz. Não, isso parece um gato. Um gato. Nossa, tá longe. Como que é uma sirene? Imagina a sirene imitando uma sirene. Vai lá. Não sei. Como é que é, sirene? Não sei. Ah, vai, que você não sabe imitar a sirene. Sua mãe... Eu deveria ter trazido um negócio... Você não quer imitar a sirene. A Marissa que trouxe ela, viu, gente? Aí a Marissa, puta, cancela esse negócio de podcast. Continua você e o Vitor mesmo. Traz aí os caras de Sorocaba. Não quero mais... Não, a dinâmica aqui é o seguinte. Eu tenho uma pergunta aqui. Que eu não gostaria que... O olhar dele, eu não gostaria que, assim, a Marissa, tudo bem, mas eu não gostaria que você influenciasse o Vitor na sua resposta, né? Então eu vou pedir pro Vitor sair alguns minutos da sala. Pra daí o Vitor voltar e eu fazer a mesma pergunta pra ele pra ver se vocês estão alinhados. Nossa. Pode? Aceita esse desafio ou não? Ei. Aceita? Nossa, então... você ficou com medo agora. Ele ficou com medo. Ficou, né? Mas eu acho que se eu tivesse saído, eu ia sair primeiro. Tá. Mas eu acho que eu tô quase trocando de lugar, porque eu saio e não volto. Aí. Eu faria isso. Boa, vamos lá, Vitão. Então, por favor, vai lá tomar um copo d'água lá. Pera aí, então, coloca água pra mim lá. Vai lá pra ele não escutar mesmo, viu, Sirene? Que essa pergunta aqui eu quero fazer pra ele e pra você, porque ele é macaco velho também na área aí de aplicação. Então,
Pergunta boa. A cara da Sirene. Pergunta assim, Sirene, ó. Quando a gente vai... Deixa ele embora. Vai embora, rapaz. Tira esse ouvido da porta aí. Foi. Quando a gente faz uma impermeabilização com manta asfáltica, né? Quais são os pontos mais críticos dessa impermeabilização? Então, assim, quais são os maiores cuidados que eu tenho que tomar, que você vê o pessoal errando nas obras? Considerando piscina? Considerando piscina, tá. né? O que mais o pessoal comete de erro e tal, né? Pela sua experiência, e eu vou fazer essa pergunta pro Vitor também, né? E quando acontece um problema, aconteceu um problema por conta desse ponto crítico ou geralmente acontece, sei lá, acontece mais nos tubos, sei lá, né? Então são duas perguntas. Quais são os pontos críticos e quando acontece um problema, acontece devido ao quê? Então, os pontos críticos é rodapé. Tá, vou anotar aqui. Ó. Rodapé, tubulação, Certo. mas a tubulação tem 2 fatores, tá? O chumbamento, tá? Que a gente tá falando, né, sobre o correto chumbamento, né? Porque se ele não tiver grauteado, né, com a mesma resistência que o concreto, ele, na hora de funcionar, ele vai prejudicar a sua impermeabilização. Ele vai movimentar, né? E o preparo, né, dessas tubulações, né, com essas reentrâncias, né, que a gente faz O rebaixo, né, para poder impermeabilizar. Então, a gente vê, às vezes, que né, o pessoal não faz na profundidade correta, e isso vai influenciar em todo o revestimento. No tratamento também da base, né, na remoção do desmoldante. Tá. E é isso. São essas 3, então, os pontos mais críticos. Uma coisa que depois eu vou perguntar para ele é a questão da... Não, Então tá lascado. Perguntar assim, né? Porque o que a gente recomenda quando vai fazer, né, o teste de carga d'água? É que caixa d'água não, desculpa, piscina, é que ela seja, que você enche esse local, né, aos poucos, né, porque você não pode fazer o carregamento de uma vez só, aos poucos, e se essas tubulações já estiverem, né, colocar ela em movimento, em trabalho. Por quê? Porque ela vai trabalhar dentro da estrutura. Então, como que ela vai estar se movimentando? Essa eu duvido que o Vitão fale. Então, mas isso daí é um procedimento, é muito específica, mas aí você faz, né, quando você faz o teste de... Carga. De carga. Não, de estanqueidade. De estanqueidade. Porque a tubulação, ela tá ali feita, né, toda bonitinha, e aí você coloca ela para teste. Legal. Você só vem colocando aí. E quando dá problema? Dá problema geralmente no quê? Nesses pontos. Nesses pontos. Ralos. Segue os pontos. Nesses pontos. Tá. Porque quando você fala de um pano, é fácil de você... Assim, não dá problema, né, Marisa? São esses pontos. Rodapé, tubulação, holofote, né? E uma coisa que também dá problema, pós-entrega, né, da impermeabilização, é na proteção mecânica, né? Mas aí, como é ele que faz, então ele vai falar que não vai dar problema porque ele vai ancorar a proteção mecânica dele, que tá correto. Né? Mas se deixa para obra, não faz. Tá. Legal. Vitão, pode voltar aqui, Vitão. Volta pra cá, Vitão. Produção, chama o Vitão lá. Cadê o Vitão? Aê, Vitão. Rapaz, se prepara que a pergunta aqui é feroz, filho. Se prepara, meu. Eu gosto de desafio. Você não pôs veneno aqui não, né? Na água aqui não, né? Cara, vai dormir daqui a pouco. Vixe. Vai dormir, acabou o podcast. Com medo que colocou nessa água aqui, né? Eu gosto de desafio assim. Assim é bom, né, Vitão? Vitão, é o seguinte, cara. Perguntei pra ela aqui, ó. Manta de 4 milímetros. Qual que é o volume de água que pode suportar? Tô brincando, não foi essa água. Olha a cara dele. Já. Cara do... Começar a fazer cálculo aqui. Não tem nem como. O Vitão já... Meu Deus do céu, essa é difícil. Não, vamos lá. A pergunta quando você vai fazer uma piscina com manta asfáltica, quais são os pontos mais críticos que você vê, tá? E quando você vê um problema na piscina,
onde geralmente acontece esse problema? Uma piscina impermeabilizada com manta asfáltica. Já falou os dois, já respondendo um outro, né? Pode ser. Porque os pontos críticos, primeiro, né? Vou fazer uma piscina elevada, independente se é com manta ou sem manta. A primeira coisa que todo mundo tem que entender lá é o teste de carga. Isso é o primeiro. Tá. Se não tiver teste de carga, eu nem impermeabilizo, como nós já falamos em outros podcasts aqui também. Legal. Né? Até falamos sobre a obrigatoriedade dele na própria norma, né? Primeiro de tudo é o teste de carga. O outro ponto que a gente comentou hoje também seria do crauteamento ou então de travar essa com adesivo epóxi, alguma forma de travar a tubulação. Falando em detalhe, assim, a Sirene já comentou que seria os cantos, né? Tem que ter um tratamento nesses cantos específico. Eu confesso que eu já fiz manta simples, uma única manta, mas com sacrifício. Com tenho fotos, né? Até no meu celular, com reforço nos cantos, tanto horizontal como vertical. Tratamento em todos os canos também. Mas o principal o ponto de aderência da manta, tá nas emendas, canto e cano. Essas interfaces assim, na estrutura é o principal problema. Então, se der problema, onde eu vou procurar? O meio da manta, eu volto a falar, né? Nós já falamos, se der problema no meio da manta, veio da fábrica. Veio da fábrica. É nas emendas e nos cantos, não tem jeito. Legal. Foi legal fazer essa dinâmica. Foi muito legal. Foi parece super até bacana. Que você colou da Sirene. Porque parece que você escutou o que ela falou. Você acrescentou alguma coisa e eu acrescentei outra que vai contribuir. Mas os principais estão ali, né? Uma outra coisa que eu gosto bastante no teste de estanquidade ali, né? Daí falando já passando ali da manta, o pessoal tem costume de testar a piscina testando tubulação junto. Para. Você falou disso também? Você ouviu? Não ouvi. Ele ouviu. Seu marido tá ali. Isso é bagunça, para. Vai, Brunão, você abriu o fone pra ele ouvir. Não, mas eu posso falar por quê. Porque é uma coisa que a gente sofre, né, com isso também, porque o cliente não coloca lá o tampão ali no cano, enche toda a piscina e às vezes acontece de dar vazamento. Ô Vitor, vazou aqui no teste e tal. E aí quando chega lá, você vai ver os canos não tá. Então fala, não, você vai ter que repetir o teste. E aí o cliente já fica bravo pra caramba, porque a gente aconselha, mas aí o pessoal da obra acaba não fazendo. E aí não tampa ali dentro e testa toda a tubulação, pode ter problema na tubulação. E daí também o pessoal fazendo isso, né, testando, eu sempre indico, testa ali, depois que fizer o teste da manta, ele tira e faz o teste, ela vai baixar mais um pouco, porque vai entrar em toda a tubulação e daí sim ele contar o teste correto, né? Esse é um dos pontos, né? Porque isso aí a gente sofre bastante com o teste de estanquidade. Ele pensou que você não ia falar. Não, eu falei aqui, esse aqui o Vitão não vai falar nem a pau. É verdade, ele ainda falou, esse aqui o Vitão não vai saber. Esse aqui o Vitão vai falar que tem que colocar água junto com o tubo. Mas isso tudo é experiência de obra. Experiência de apanhando um pouco, né? Também. Independente de manta, o produto tem no teste de estanquidade, tem que tampar. É isso aí, galera, ó, especialista é isso aí, ó, tá vendo? É isso que é cara bom, entendeu? Cara que você confia, ó, trouxe uma profissional aqui de 30 anos e um cara aqui, ó, de 30 anos de idade e ele já sabe disso, ó, tá vendo? Ei, Vitão, parabéns, cara, muito legal. Por isso que eu falo que eu conheço a empresa dele, eu acho que ele assistiu as minhas aulas. O Vitão... Cara bom. Bastante. É isso aí, Marissa. Tem alguma dúvida aí para fechar? Para fechar? Para fechar, eu gostaria só de pôr um ponto aqui, que eu acho que também é crítico para piscinas elevadas. Eu vi a opinião da Sirene, principalmente, com relação à impermeabilização e captação em caixões perdidos. Nossa, isso é um problema, hein, que o pessoal não faz. Não faz. É assim, tem que impermeabilizar, tá? Não só o caixão perdido, porque assim, o pessoal pensa que porque vai estar ali confinado, não vai precisar impermeabilizar, que a água não vai passar. Mas tem que impermeabilizar. E outra, quando a gente, conceituando, né, a questão da impermeabilização, a gente tem que levar em consideração que a estrutura tem que estar estanque, a estrutura principal. E qual que é a principal?
é a do caixão perdido. Então, a gente impermeabiliza, mantém a tubulação ali para captação de água, e aí sim você vem com um outro sistema, não precisa ser igual a esse, né, Maria? Mas por quê? Porque ali ele está em toda a estrutura. Mas é fundamental e importante, né, impermeabilizar esse caixão perdido. Até porque, às vezes, a gente fala de caixão perdido, mas tem locais que o pessoal coloca enchimento. Também. É um outro ponto também. Então, tem enchimentos que ele absorve água, né? Por exemplo, o entulho de obra. Quando você coloca ali, aquele entulho ele está com qual nível de umidade nele? Né? Então, é importante, sim, tá impermeabilizando, né? Caixão perdido. E é lógico, isso daí tem que entrar no cronograma da obra. Sim. Porque antes de você tem fazer... que ser antes da piscina. Antes da piscina, entendeu? A gente tem muitos projetos, né, que são piscinas suspensas, e aí a casa de máquina, a área técnica da piscina fica embaixo, e aí forma um caixão perdido, né? Você tem a laje principal e depois a piscina concretada em cima dessa laje principal, com esse vão, né, com esse vazio, por isso que a gente chama de caixão perdido. E normalmente os clientes não querem impermeabilizar, ou se aceitam impermeabilizar, querem colocar uma impermeabilização até inferior à impermeabilização da piscina, o que eu particularmente acho errado, né? Porque é um lugar, de novo, a mesma coisa dos arrimos que a gente falou, um lugar de difícil acesso, que você não vai conseguir fazer manutenção depois, então a impermeabilização ali tem que ser até mais durável, né? Se for ver pelo conceito. É um local onde você não vai conseguir fazer nunca manutenção. Mais. Você vai quebrar a piscina para ir lá fazer, não vai, sim, né? E é um parâmetro normativo também, né? Impermeabilização de caixão perdido. Piscinas, agora eu vou cutucar um pouquinho mais. E aquelas piscinas que o pessoal tem a laje, aí eles deixam 30 centímetros e depois faz a piscina, só para passar tubulação. Só para passar a tubulação. Seria mais ou menos nesse caminho que você está falando, né? E entendeu? Muitas vezes não quer impermeabilizar. Você não tem acesso. Comentando... Desculpa, pode. Uma coisa também para complementar, né, Marissa, além dessa questão do caixão perdido, é a geometria da piscina. Né? É um ponto que a gente também tem que se preocupar, porque ela tem aquelas curvas, tal, e chega num ponto que ela faz isso. Como que você impermeabiliza aqui, né? As dificuldades que tem. Coitado do Vitor. No projeto aceita tudo, né? Aí eu pergunto pro pessoal, eles não têm nem noção. Então, mas aí o Vitor na obra, né, Vitor? Da geometria também é complicado. E uma tendência que eu vejo, principalmente lá no sul, né? Mas aqui como tem casas de alto padrão, a tendência é ter um dos lados da piscina, né? Além da borda infinita, né? Ter um dos lados da piscina em vidro. Né, com fechamento em vidro. Isso é uma tendência, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, né, Marissa? E aí, mais um problema, porque como você faz testes de carga para testar a piscina? Sem a borda de vidro. Sem a borda. Madeirite. Os pedreiros na obra já iam fazer isso aí. A gente tá vivenciando isso essa semana. Sério? Vivenciando, assim, literalmente isso. E de ter que voltar por causa do vidro. E aí a pressa do cliente, né? Desculpa, ele tá vendo lá, se ele estiver vendo, mas ele vai saber porque é uma coisa que a gente tá vivendo e ele também junto, né? Não tem o vidro, né, ainda, né? Não tem o vidro colocado lá. Eles têm pressa da impermeabilização. Não tem nem como fazer teste de estanqueidade, nem o de carga, nem menos ainda de estanqueidade para garantir isso, mas já querem colocar pastilha na piscina antes de instalar o vidro. E daí se der problema depois, né? Eu não consigo garantir uma coisa que... Você não testou, né? Eu fiz ali, tá legal, também depende de pessoas, depende de ferramenta humana, que pode dar problema, por isso que existe o teste de estanqueidade. Né? Aí depois você tem a questão também de, na hora de instalar as pastilhas, como vai ser instalado, né? Isso. Que o pessoal vem fazendo, direto, né? E aí você tem a questão também dos arremates, né? Nessa castilharia do vidro, né? Como que E aí agora ele vai colocar o vidro ainda daqui 15 dias ainda que o vidro vai chegar, a impermeabilização já está feita. Daí eu também não indico muito tempo essa piscina sem água, né? Que é uma coisa que o pessoal também não piscina leva. Sem água, impermeabilização exposta. Você conseguiu proteger? Assim? Mesmo que protegida, vamos falar assim, né? A estrutura, depois que ela recebeu essa água aí, também o ideal é ela já receber essa água na sequência e não ficar deixando ela lá. Porque a estrutura ela é calculada para se manter cheia, né? Cheia, né? Eu sempre brinco de um jeito de tentar explicar isso pro pessoal, né? Tipo,
Imagina ela lá, uma temperatura elevada, essa piscina tá lá dilatada, e aí eu jogo água fria nela, né? Já começa por aí. Daí eu jogo água fria, ela tende a contrair. Só que ao mesmo tempo que ela tá contraindo, eu tô jogando peso, né? Então, como isso volta a fazer um teste de carga de novo com a minha impermeabilização dentro, né? Então vai gerando um monte de problema e o pessoal não escuta a gente, né? O vidro não está instalado, isso que você comentou assim do vidro é uma coisa que está tendo bastante piscina. E qual que é a solução para esse caso aí? Como é que você faz o teste de carga e o teste de tanquedade numa piscina com vidro? O ideal era estar instalado, né, esse vidro. Muitos... Tá instalado. Pelo menos isso. Vão vir com aqueles equipamentos para testar e tudo mais. Eu tenho o aparelho de teste eletrônico, mas eu não indico para piscina. Porque o aparelho eletrônico, ele pega desconformidade ali, né? Se ele tiver um furo, ele vai pegar. Ele vai pegar. Mas, por exemplo, se meu aplicador tá lá e não queimou legal essa manta, a emenda dela vai abrir. Ela só vai abrir depois de colocar o peso de água, né? Não vai ser o aparelho que vai pegar a manta mal colada. Sem o teste de carga, não sei se tem muita função. Tem que ter o teste com peso mesmo. Por exemplo, numa laje eu não tenho peso de água. A água é para bater ali e sair. Então, por mais que às vezes tiver alguma coisa ali, o aparelho só vai pegar furo. Não tendo furo, ele não vai pegar nada. Mas dificilmente, né? Não tem uma pressão ali para poder abrir a manta. E já na piscina e caixa d'água eu não indico o aparelho. Eu tenho uma última dúvida aqui, que eu já escutei isso em obra. Eu não sei nem para que caso se aplica, se isso é uma verdade ou se é um mito, né? Mas eu ouvi dizer que tem um tipo de impermeabilização que se faz em piscina, não sei nem se é esse que a gente está falando hoje, de manta asfáltica, que quando você coloca água, você não pode tirar mais. Já ouviram falar disso? Coloca água e não pode tirar mais? Eu já ouvi falar isso. Deve ser um mito, não sei, né? Não, mas é assim, é que não é aqui no país, é assim, pelos meus orientadores de lá atrás, né? Lá fora eles utilizam muito assim, né? Fazer a concretagem e encher com água, né? E aí você tem a cura, né? Desse concreto com essa água ali. Só que você não pode tirar. Você pode ter uma troca de água, mas a laje ela tem que ficar, tá? E ela se mantém estanque. Mas ela com aditivada daí? É aditivado. Ah, tá. Então é um caso de concreto aditivado. Porque assim, uma piscina com manta ou qualquer outro tipo de impermeabilizante que a gente está falando aqui nos podcasts, tranquilo. Você pode colocar água, pode esvaziar, pode colocar, pode esvaziar, sem problema nenhum. Dependendo do tempo, né? Isso que eu ia falar. Vai deixar 7 meses, 8 meses sem água. Então, eu ia falar, tô com um problema numa piscina que foi um pessoal que a gente indicou que fez, e a piscina ficou 6 meses sem água. Não. 6 meses. E o cliente encheu agora, aí veio reclamar agora que deu um vazamento lá. Mas, tipo, a gente entregou ela testada, aprovado, tudo bonitinho. Tem foto de tudo. E agora, depois de 6 meses que foram colocar água. Não pode, né? Esse isso todo, é por uma questão de retração, é por isso. Eu acho que é por uma questão de trabalho da estrutura mesmo. Volta, que nem eu falei, volta o teste de carga de novo, só que com a impermeabilização no local, daí você está trabalhando tudo junto. Ou ali. Então você mantém, né? Ela com água. Ela com água, é lógico, você vai ter que ter ali um processo de tratamento, né? Porque se você deixar a água parada, você pode ter vários problemas ali, né? Então, mas você tem que fazer esse processo, mas tem que manter. E aí a pergunta né, que vocês não perguntaram, mas eu vou me perguntar, Boa. Né? Quanto tempo depois que eu tirei, né, a lâmina d'água ou a água, né, de um sistema de impermeabilização, eu posso deixar o material exposto? Principalmente, né, Marissa, o asfalto. Não, você tirou toda a água, de imediato você já tem que fazer a proteção mecânica em cima, tá? O material não pode ficar exposto, porque senão ele vai ter um envelhecimento, né, precoce, e ainda mais dependendo do tipo do asfalto, né? Então ele vai envelhecer, ele vai começar a craquear e vai parecer cheio de marquinhas, né, de fissuras. Então tirou a água, tem que fazer a proteção mecânica. Legal, foi bom, hein? E depois disso, quanto tempo pode ficar, por exemplo? Protegi tudo lá, mas eu tirei a água da piscina, ele vai fazer uma manutenção, alguma coisa. Quanto tempo ele pode ficar vazio, uma piscina suspensa, para depois ele colocar água? Tem como medir isso? Não, porque assim, se é para manutenção, você fez, terminou a manutenção, você tem que voltar. Porque existe uma memória de cálculo, né, que o calculista fez para se manter
ela cheia. A partir do momento que você tira, é o que você falou, ela vai ter aquela retração e ela vai movimentar tudo, né? Então Sim. ela vai ficar aquele, né? Mas isso com manta e qualquer outro sistema ou só... Com todo, com qualquer sistema. Com outros com sistema. membrana é pior ainda. Pior Né? ainda. Porque a hora que carregar de novo, acho que até rompe, né? Sim. Então, quanto tempo, mais ou menos? Precisa de um tempo. Porque eu tô com um caso desse também. É o tempo só de o mínimo. revestir, né? Revestiu e põe água. É, porque eu tô com um caso, olha só que interessante vocês falando isso, que a gente fez a piscina pro cliente, inclusive em impermeabilização sua, bonitão. Aí, tá vendo? Já perdeu já a garantia. deixou sem água lá. Olha que beleza. Aí o que aconteceu? A gente fez... Tá vendo como você entregando ao vivo. Não, mas é o que a gente fez. Ele fez a impermeabilização, a gente fez o assentamento do revestimento, fez o rejuntamento da piscina, né? E aí a gente fez... até agora não chegou as bombas da piscina do cliente. Então isso já fazem, sei lá, uns 30 dias. Mas poderia estar cheia, né? Não, poderia estar cheia a piscina, mas aí o cliente não quer encher porque vai ter que esvaziar de novo e para colocar as bombas, entendeu? Dá para tentar ir tratando ela, né? Melhor do que ficar... Não, porque as bombas, a água que da acontece? piscina, por mais que ela fique verde lá, depois que tiver com a bomba, você consegue tratar agora, impermeabilização. É que o cliente, ele quer colocar as bombas da piscina junto com os acabamentos de dentro da piscina. Tipo assim, ralo, sabe essas coisinhas? Ixi. Né? Tá lá. E aí, vai ter problema. Quem assina, você ou ele agora? Na verdade, ele. O cara da piscina, na verdade. Que o cara da piscina falou que não tinha problema ficar uns 30 dias lá. Isso acontece muito, né? Foi uma forma que a gente tentou minimizar isso daí. Antigamente o pessoal, o processo fecha com o vendedor, passa para o técnico faz visita e tal, para depois liberar o aplicador. Então, quando o técnico vai fazer essa visita, o pessoal normalmente já quer a impermeabilização para ontem, né? E aí, primeira pergunta, você tem o revestimento já? Não Sim, tem. no caso lá eu tinha, né? Não, mas é o que mais acontece. Não tem um revestimento. Aí nós faz estamos com piscina fechada, tipo assim, que fechou 3, 4 meses atrás, tá fechado. O cliente já até passou o cartão, tudo, e não começou. E ele queria que tivesse feito. Há 3 meses atrás ele nem Só tinha a um revestimento. impermeabilização ia estar lá. Então, nessa pergunta já derrubou um monte de coisa. Você tem um revestimento já? Não. Mas já decidiu não. E por que você quer impermeabilizar? Né? A impermeabilização tem que ser agora. Faça a impermeabilização, faça teste de tanquidade e reveste. Não tem mais o que fazer. E aí deixa lá. De água. E enche de água. Não, porque revestir tá revestida. Agora a questão de encher de água... Então, apesar da sua piscina ser aterrada, né? É uma parte aterrada, outra parte tem uma borda infinita aqui dentro. Apoiada, daí já lasca tudo de novo. Eu vou falar pra ele encher amanhã essa piscina aí, viu? Depois se ele vazar, que se vire você lá. fala assim, ó, não adianta ligar pra ver que ele tava lá. Pronto. Então, pra você ver que a garantia é ingrato, né? Você tá comentando isso comigo, a gente se conhece, você iria falar. Mas acontece com um cliente que nem, por exemplo, se não a tem pessoa... tanto relacionamento, né? Uma pergunta derrubou ela, mas tipo assim, mas faz 6 meses que a gente terminou e só veio vazar agora? Não, a gente colocou água agora. Mas se essa pessoa já tivesse uma ideia ou se informado com alguém e falasse assim, não, só está vazando. Como é que eu ia saber? Como que eu vou saber se essa piscina está 6 meses lá sem água? É difícil, então eu falo que a garantia ela é ingrata nessa parte, né? O que resguarda a gente é o teste de estanquidade só que dali para frente pode acontecer um monte de coisa. É verdade. Mas aí eu vou ver com outro olhar, tá? É assim, mas o cliente, ele sabe que tem que colocar, que tem que manter a piscina com água, porque ele é leigo. Se ele contratou você, né, para fazer a piscina, você tem que orientar ele e lá no seu documento colocar, né, essas questões, né, de como deve se manter uma piscina, que já entra no questão, né, da manutenção e uso. O uso entregou, colocou a pastilha, já tem que encher. Então, isso tem que ter na proposta. Documenta. Eu falei para a Marisa, eu queria criar esse documento de um jeito que a gente... Eu fiz do meu jeito ali, depois eu vou até compartilhar com você para você ver. É um passo a passo ali, mas acaba tendo... O que ele tem que fazer para não perder garantia, né? Isso, para mim começar a impermeabilizar, o que ele tem que fazer antes... o que eu faço e o que ele faz depois. Eu criei lá um passo a passo do meu jeito e tal, mas seria interessante se tivesse um documento assim. E às vezes acontece muito de a gente ter muito contato com o construtor ou o empreiteiro desse construtor que está lá ainda, e aí não tenho esse contato com o proprietário. Nesse meio aí, essa conversa
Então, mas Atravessou até numa questão judicial, né? Se você não tiver nada escrito, né, você acaba perdendo a causa. Por quê? Porque a pessoa, ela é leiga e ela está te contratando e você é um especialista. Entendeu? Então, tem que e daí o documentado. técnico que está... A gente vai entrar. E o técnico que está na Falei obra que lá, tinha por exemplo, assunto. o engenheiro que está lá na obra, o técnico, ele também não é responsável desde que não tenha um projeto, não tenha nada. Então, esse memorado técnico é o que está acompanhando. Sou eu, por exemplo. É você? Não. Não um nesse exemplo, caso, né? mas é um Sim. engenheiro. É Tá, da obra. então, mas aí ele é contratado de que parte, né? Do cliente. Do cliente? Tá, então você é corresponsável. Na verdade, eu sempre me lasco. Por isso que já tá na hora de encerrar o podcast, porque daqui a pouco vocês estão... Querendo me processar. Já tá vindo. Cadê onde que eu assino aí o processo? Mais um. Tô brincando. Não, mas porque é uma realidade, né? A pessoa tem um engenheiro lá na obra que você tem que estar ali o tempo todo, né? Vamos falar um outro detalhinho assim que aconteceu essa semana, que é coisas que acontecem o tempo todo na obra. A gente fez uma varanda pequena, não dá 25 metros ali. Com membrana, era uma membrana acrílica com cimento, e deixamos lá. Agora saiu uma outra área para impermeabilizar nessa obra, eu já tinha tirado, a nossa equipe já está fora, e aí o pessoal danificou tudo, tipo, gesseiro entrou lá, Tá detonada a sua mas furou impermeabilização. tudo, tem pedaço de pau, andaime, tem tudo em cima da laje. Daí o construtor tá bravo, brigando também com o nosso encarregado, porque disse que a gente não falou que ele não poderia andar em cima, por exemplo. Nossa. Mas eu precisaria também estar fazendo isso. Nesse caso, né? Nossa. Você entendeu? Então é uma coisa que você fala assim, daí, se eu tiver que fazer isso em todas as obras, hoje deve estar juntando as 4 equipes ali, dá uns 30 aplicadores, são 30 mas obras é fácil de rodando. você resolver isso. É só você criar um manual de entrega da impermeabilização. Volta de novo, amarelo. Oi? Isso já faz um tempo que a gente está conversando sobre isso, sobre esse documento, né? Fica a dica. Fica a dica. Esse memorial. Que ele acha que... E realmente, né? Ser desenvolvido junto, projetista e aplicador. Desde o projeto É um documento até, que ela consegue passar para as empresas aplicadoras já. Então, Já porque consegue quando você vender faz isso, o projeto, né, Marissa? Tô Você dando faz ideia. e você já tem que dar a manutenção, né? De como deve ser Sim. feita a manutenção por aquele sistema. Ela tem a faca e o queijo na mão já. E ele tem que transcrever para um documento dele, que é oficial, documento dele. Da entrega Da impermeabilização. O que precisa ser feito. E é lógico, ele vai estar sabendo até de algumas outras particularidades que você pode inserir também. Isso, acrescentar daí algum detalhe, né? Você tem um genérico praticamente para quase todas as áreas e acrescenta os detalhes específicos daí. Isso seria bem legal. Olha que podcast. Rapaz, que podcast. Você viu como é que é? Que podcast. Agora, consultoria grátis, negócio. Pra ele é uma maravilha isso aqui, né, Sirene? Não, nós estamos falando de problema de obra. Bom, é isso aí, gente. Como é que eu faço para encontrar você, Sirene, nas redes sociais? Nas redes, eu tenho o Instagram, né, que é Sirene Paulucci, tá? Sirene com C e Paulucci com 2 S, tá? E no meu Instagram também, é o mesmo, e tem o Facebook também. Legal. Tá? E você quer falar do projeto novo ou não? Não conta ainda. Não, é segredo. Segredo, então tá bom. Então projeto, ainda tá nascendo. Quem tiver ainda curioso, vai colocar lá nos comentários lá do Instagram. Lá. Que projeto é esse, Sirene? Conta pra mim. É um projeto pessoal, né, mas que logo vai estar aí no mercado. Não dá para dispensar 32 anos de experiência e ficar guardado, né? Não dá. A gente precisa colocar para fora, né? Isso aí. Compartilhar. E Vitão, como é que eu te acho nas redes sociais? O pessoal já está começando a acostumar já com @VR Impermeabilizações. Entra no site também, então, né? www.vrimpermeabilizações no plural.com.br e conhecer um pouco mais nosso trabalho. Legal. Marissa? @menezesma e @impersolutions. Tem bastante dica lá também de impermeabilização. Legal. E o meu é @professor das obras. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Facebook, acho que não. No Facebook tá como Hugo Cruz. Eu preciso movimentar um pouco as coisas no Facebook e lá no LinkedIn. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui nesse podcast incrível sobre manta asfáltica em piscina com a Sirene. Estão escutando a Sirene de novo? Ó, Sirene, tá escutando?
Tocou a sirene é que tá acabando. Um grande abraço e tchau. Tchau.